Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Fabiana Maciel de Oliveira Hernandes, do curso de Nutrição do Unisalesiano Araçatuba. Agora a gente vai apresentar para vocês a palestra do 4º Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, com o tema Predominância Estrogênica, com a nutricionista doutora Camila Duran. Camila, seja bem-vinda, muito obrigada pela participação, e a palavra agora é com você. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto super atual, né, que hoje no consultório de nutrição aparece bastante, surge bastante. Vou começar a compartilhar a minha tela aqui com vocês, apresentação. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema, né, dominância estrogênica. Queria agradecer a poder participar com vocês, falar sobre isso, obrigada, prazer estar aqui. E eu sou a Camila, meu nome é Camila Duran, eu sou nutricionista, eu me formei na PUC em 2003, então já faz aí, 2002, né, já faz aí 22 anos que eu trabalho em consultório, eu fiz pós-graduação em nutrição clínica, nutrição esportiva, nutrição funcional, fiz mestrado na USP em São Paulo, na Faculdade de Medicina, depois fui coordenadora por 10 anos do curso de nutrição da FUNEC, aqui de Santa Fé do Sul, e nesses 22 anos continuei atendendo, dando aula, né, palestra, mas o que eu mais amo mesmo fazer é trabalhar no consultório. E trabalhando em consultório, uma das coisas que a gente vê muito hoje em dia, atualmente tem uma procura muito grande das mulheres, né? Por esse tema, por essa alteração, que é a dominância estrogênica. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Mas, primeiro, a gente precisa entender, né, os tópicos que eu vou falar ao longo da palestra aqui com vocês. Então, falando sobre dominância estrogênica, o que é que a gente vai ver hoje? O que é que vocês vão ver hoje? Então, primeiro, a gente vai falar de definição, o que é, como é que define, existe um diagnóstico, como é que se faz o diagnóstico da dominância estrogênica, né? Quais são as características, os sinais que o paciente apresenta, os sintomas que ele apresenta, quais são as causas e, por último, a gente fala sobre o tratamento, principalmente o tratamento nutricional. Então, começando a falar para vocês sobre a definição, dominância estrogênica não é uma patologia, não é um problema, ela é uma condição, ela é uma alteração dos hormônios. Então, nessa condição de dominância estrogênica ou predominância estrogênica, como o próprio nome já fala, acontece uma dominância do estrógeno, dos estrogênios, em relação à progesterona. Então, a caracterização, a definição do quadro de dominância estrogênica é quando acontece um desequilíbrio hormonal dos níveis de estrogênio em relação aos níveis ou em comparação aos níveis de progesterona. E porque ela é uma alteração dos níveis de estrogênio, ela atinge principalmente as mulheres e pode ter alguns períodos de risco, como a menarca, assim quando a menina menstrua, ou na gestação, quando esses níveis hormonais alteram, ou lá depois na menopausa, no climatério. Então, quando acontece essa predominância de estrogênio com relação à progesterona, a paciente vai apresentar os sinais, os sintomas, as queixas da dominância estrogênica ou predominância estrogênica. Então, primeiro, para vocês entenderem o que é dominância estrogênica, a gente precisa entender em que fase do ciclo menstrual aparecem mais esses sintomas e como é que os seus hormônios se comportam ao longo do ciclo. Então, é importante o nutricionista saber disso, porque tem mulher que às vezes vai relatar queixa na TPM, tem mulher que vai ter uma queixa no começo do ciclo ou no meio do ciclo. Então, entender como é que é o ciclo menstrual e como ele funciona é importante para você saber fazer um diagnóstico, né, mais assertivo. Então, aqui, só para lembrar vocês como é que são as fases da menstruação, né? Então, aqui, nos primeiros dias, né, do primeiro dia do ciclo, é o dia que menstrua. Então, do primeiro dia ao 7º dia, mais ou menos, a mulher menstrua. Esse útero está descamando, né? Ela apresenta algumas queixas de dores. Depois, esse útero começa a espessar de novo para que, se caso aconteça a ovulação e a fertilização, né, a fecundação, esse óvulo implante e tenha um bebê. Se isso não acontecer, o útero descama e, de novo, a mulher vai ciclando. Ela vai tendo esses ciclos por mês. Então, isso aqui você já sabe. Só que o que é que eu preciso que vocês entendam? Que, de acordo com essas fases, então, por exemplo, se ela está aqui na menstruação, ou nessa outra fase mais proliferativa, né, onde o endométrio, né, o epitélio aqui do endométrio está espessando de novo, os hormônios alteram.
E é aí que a gente precisa entender onde o estrogênio vai predominar em relação à progesterona. Porque o normal, ao longo do ciclo, é que esses hormônios se alterem. Então, nessa primeira fase, até mais ou menos uns 7 dias do ciclo menstrual, é normal, é comum que estrogênio e progesterona, ó, estrogênio em azul, progesterona em verdinho, estejam baixos. E é nesse período que acontece a menstruação. A partir do 7º dia, o estrogênio começa a elevar para que esse epitélio comece a espessar um pouco mais, porque o estrogênio é responsável também por esse espessamento do epitélio do endométrio, né? E por enquanto, a progesterona está baixa. Ela vai subir a partir de 14 dias, mais aqui 16 dias, e atinge um pico mais ou menos por volta de 21 dias. Se não engravidou, cai e começa tudo de novo. Então começa, olha aqui, presta atenção aqui comigo, o estrogênio tá baixinho, 7º dia ele começa a subir, 14 dias ele tá no pico, só que aí ele cai para que a paciente consiga ovular, e depois sobe um pouquinho, mas não tanto quanto esse pico. O que é que acontece na dominância estrogênica? Na dominância estrogênica, deixa eu só colocar, peraí, aqui, ó. Na dominância estrogênica, vamos mostrar o gráfico de novo aqui, né? Então, o estradiol vai subindo, atinge um pico, né? O estrogênio sobe e cai. E a progesterona tá aqui com 14 dias, ela sobe, 21 atinge o pico e pronto. Na dominância estrogênica, o que acontece? Esse estrógeno, ele sobe a partir do 7º dia, ele vai subir a partir do 7º dia, só que quando chega aqui no 14, que ele tinha que começar a dar aquela queda, ele não cai. Ele fica mais ou menos até por volta do 22º dia mais alto. E como ele não cai e fica mais alto, olha a progesterona, o que acontece? Ela tinha que estar subindo aqui, a partir de 14 dias, mas ela não sobe. Às vezes nem faz o pico de progesterona, ela fica baixinha. Então acontece um domínio, uma predominância de estrogênio em relação à progesterona. Quando acontecem essas alterações hormonais, né, essas alterações, oscilações de estrogênio, de progesterona, esses hormônios também influenciam na produção de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina, de GABA. A serotonina, o neurotransmissor que te deixa alegre, que te deixa feliz, que te deixa contente. A dopamina, foco, motivação, prazer. O GABA, relaxamento. Quando tem essa oscilação de estrogênio e de progesterona, vai ter oscilação nesses neurotransmissores. E além de ter alteração nesses neurotransmissores, também altera o sistema renina-angiotensina. O que acontece? Quais são os sintomas que a mulher começa a apresentar por conta dessas oscilações? Oscilação de humor, então se cai serotonina, cai o estrogênio ou progesterona, ou teve essa oscilação, vai interferir na serotonina, ela tem irritação, ansiedade, tristeza, choro fácil, angústia, vai ficar mais tensa, vai ter mais fome, mais vontade de doce, porque o açúcar faz subir dopamina e serotonina, ela vai ter insônia, porque ela não relaxa, não tem GABA, vai começar a reter líquido, porque aumenta o sistema, a retenção de líquido, né, pelo sistema renina-angiotensina, às vezes vai até transpirar um pouco mais por conta dessas oscilações hormonais. Então, por conta dessas oscilações hormonais aqui, vou mostrar de novo, tá vendo que o estrogênio tinha que subir, cair e ficar assim, né? E não é isso que ele faz, ele fica mais predominante, ele não cai. A mulher começa a apresentar todos aqueles sintomas de humor, de irritação, de estresse, e isso daqui que é a dominância ou predominância estrogênica. Tem muito mais estrogênio do que deveria ter. Então, tá aqui a progesterona e aqui o estrogênio, no nível normal. E olha como é que tá aqui. Né? Então, tem essa dominância do estrogênio. Camila, então tá, mas para eu fazer o diagnóstico, para eu falar, não, minha paciente tem dominância estrogênica, teria como eu fazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico laboratorial desse paciente? Tem como eu fazer? Tem algum exame que daria para fazer? Tem. Você pode até solicitar alguns exames laboratoriais. Pode solicitar estradiol, pode solicitar estrona, estriol, progesterona, testosterona, pode fazer todo o perfil hormonal da tua paciente. Mas aí o que acontece? Vamos lembrar que é um ciclo, né? Na primeira fase, 7º dia, esse estrogênio começa a subir, 14 dias, 15, ele deveria cair e ficar mais baixinho aqui. A progesterona tá baixinha até por volta de 14 dias e tem o pico dela aqui por volta do 21.
Qual é o problema de fazer um diagnóstico baseado em exame laboratorial? Em que fase do ciclo a sua paciente vai colher esse exame? Porque se a sua paciente colhe esse exame menstruada, é até esperado que estrogênio e progesterona estejam baixas. Se ela colhe esse exame com 14 dias do ciclo, a progesterona pode estar baixa e o estrogênio mais alto. Lá no 21º, tem mais progesterona e menos estrogênio. Então, dependendo da fase do ciclo que ela vai fazer a coleta desse exame, você tem um resultado. Pode ser normal ou não. Então, eu trouxe aqui, ó, só para que vocês entendam. Na dominância estrogênica, se ela colher por volta aqui do dia 15, né, ó, a progesterona vai estar baixa, o estradiol vai estar alto. E aqui na dominância estrogênica isso também acontece. Se ela colhe esse exame perto do 22º dia, seria o melhor dia, né? Porque aqui nessa fase, 20º dia, 20º até o 22º, a progesterona tinha que estar maior, ela tinha que estar pelo menos mais que 7. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, nessa fase, daria para fechar um diagnóstico de dominância estrogênica, mas não só por isso. Ó, então tá aqui, eu trouxe para que vocês pudessem ver um exame, né? Aqui de uma paciente. Então, por exemplo, ela está com 167 de estradiol. O que é normal? Se ela tivesse na fase folicular precoce, aquela comecinho do ciclo, né? Ali na fase 7 dias de menstruação, o normal seria até 157. Então, a gente pode até falar que está um pouquinho alto. Se ela tivesse na fase folicular média, 10º dia, já estaria meio que normal. Se ela tiver no pico ovulatório, pode estar até 600 esse estrogênio. E depois até 200. Então, percebe que não dá muito para fechar com o estradiol aqui, se ela tem dominância estrogênica ou não. E, por exemplo, nesse mesmo dia que ela colheu progesterona, provavelmente, com uma progesterona de 7, ela tá aqui, nessa fase lútea, que o normal é de 5 a 18. Só que aí eu já olho, se ela me falou que ela tá nessa fase lútea, né, porque eu vou ter que perguntar para ela, que dia do ciclo você colheu o seu exame? Você estava no dia 1º? Que dia que você menstruou? E muitas vezes o paciente não sabe, nem lembra, né? Sei lá, não consigo lembrar. Então fica difícil fazer esse exame pelo diagnóstico do laboratório. Mas, por exemplo, se ela tivesse nessa fase lútea, que a progesterona faz de 5 a 18, né? Naquela fase mais depois dos 14 dias lá, estaria baixa. Então, tá vendo como fica confuso fazer o diagnóstico só por exame laboratorial? Principalmente por conta dessas oscilações hormonais que ocorrem naturalmente ao longo do ciclo. Então, a gente fala que o diagnóstico da dominância estrogênica ou da predominância estrogênica é basicamente clínico. Na clínica, você vai observar essa paciente e vai analisar as características que ela tem. Quais são os sinais que ela apresenta, os sintomas que ela apresenta? Sinal é aquilo que você vê, ou aquilo que ela tem. Ela tem um mioma, ela tem endometriose, ela tem cisto, né? E sintoma é o que às vezes a paciente relata. Nossa, minha perna tá muito dolorida, eu tô tendo muita retenção de líquido, eu acordo inchado, eu vou dormir inchada. Então, a parte clínica é que vai te ajudar a fechar esse diagnóstico de dominância estrogênica. Quais são as características básicas, mais ou menos, de uma mulher que apresenta a dominância estrogênica, né? Como a dominância estrogênica atinge aquele perfil mais pera, né? A mulher mais pera, estradiol, às vezes é uma gordurinha que acumula mais em quadril, é normal não é normal, é comum que a mulher que tenha dominância estrogênica seja essa mulher mais do perfil pera, né? Normalmente acumula mais gordurinha no quadril, né? Nas coxas, pode até ter no abdômen, mas é esse tipo assim. Normalmente, geralmente, braço, abdômen não tem tanta gordura, tem mais aqui. Mas é igual eu tô falando para vocês, geralmente é esse tipo. Só que olha aqui como é que é uma característica, né? Tá vendo, uma gordurinha mais acentuada aqui em coxa, apresenta até celulite, favorece inclusive o lipedema, que é uma outra condição que a gente tem visto muito na clínica hoje. Então, normalmente a mulher tem essa característica. Mas a dominância estrogênica não acontece só em mulher. Ela pode acontecer em homem. Porque vamos lembrar que a gente tem, homem também tem estradiol, homem também tem estrogênio. Só que ele tem mais predominância de testosterona. Porém, o teu tecido adiposo, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele pode converter essa testosterona
em estradiol. E esse homem pode apresentar uma dominância estrogênica, né, uma predominância estrogênica. Qual é a característica desse homem que apresenta predominância estrogênica? A característica mais marcante é a ginecomastia. Às vezes vocês vão atender alguns homens que têm a mama, né, mais volumosa. Então, essa conversão de testosterona no tecido adiposo para estradiol aumenta a gordura, por exemplo, em mama, e o homem apresenta ginecomastia. Ou aquele homem que tem bastante gordura subcutânea abdominal, tem aquela gordura subcutânea, não a gordura visceral, que é aquela mais gordinha, né? Mas aquela gordurinha, às vezes ela é até normal, braço normal, perna normal, mas tem aquela pochetinha, aquela gordura mais em volta da região do abdômen. Então, pode acontecer no homem também. Essa é uma das características da dominância estrogênica no homem. E quais são os sinais que o paciente pode te relatar ou você vê até na tua prática clínica? Olha, já teve cisto no seio, no ovário, tem mioma, teve endometriose, adenomiose, câncer de mama, né? E alteração na tireoide. É muito comum alterações nos hormônios tiroidianos cursarem com alteração em níveis estrogênicos. Porque lá no seu fígado existe uma proteína que faz o transporte desses hormônios tiroidianos. E quando você tem um desequilíbrio em níveis de estrogênio, essa proteína se liga mais a esses hormônios tiroidianos, a T4, T3, e eles não funcionam. Ou até impede a conversão do T4 em T3, dificulta essa conversão. Quando você não tem tanto T3 assim, né, hipotiroidismo. O paciente começa a apresentar sinais de hipotiroidismo. Então, se a paciente já tem hipotiroidismo, é uma coisa de você começar a pensar, nossa, então deixa eu ver como é que estão os outros hormônios. E um alerta que eu faço para vocês também, paciente que usa pílula anticoncepcional. Quando usa contraceptivo oral, que tem dose de estrogênio ou de progesterona, vai ter essa alteração. E tendo essa alteração, né, pode piorar essa dominância estrogênica. Tem paciente que relata após o uso da pílula inchaço, celulite, alterações de humor, cansaço. Então, esses hormônios se alteram também, às vezes, em algumas pessoas, por conta do uso de anticoncepcional. Então, prestar atenção no teu paciente. E os sintomas, né? O que o teu paciente que tem dominância estrogênica vai apresentar? O que ele vai te referir? Olha, eu ganho peso, meu metabolismo é lento, eu tenho muita vontade de doce, a perna tem varizes porque tem um pouquinho mais de gordura, celulite, né? Por conta daquele acúmulo de líquido, aquela gordurinha que cresce de forma desorganizada, né? Aquele depósito, lipedema, os nódulos de gordura, retenção de líquido, TPM, dor de cabeça, cólica, sensibilidade no peito, alteração do ciclo menstrual, pode ser muito intenso, com coágulo, ou pode ter irregularidade. Eu menstruo a cada 30 dias ou 21 dias, então tem essa irregularidade no ciclo, porque lembra que os hormônios não vão funcionar direitinho? Então, ela não vai ciclar direito também, essa mulher. E, principalmente, alterações de humor. Depressão, irritação, estresse, ansiedade, diminuição da libido, insônia, cansaço. Lembra que eu falei lá no começo que conforme os hormônios oscilam os neurotransmissores também? Então, nessa dominância estrogênica, com menos progesterona, vai ter mais irritação, mais mau humor, mais retenção de líquido, guarda mais gordura, tem mais dificuldade para emagrecer. Então, a paciente vai te relatar todos esses sintomas. E, às vezes, é uma paciente magra. Nem é uma paciente que tem algum grau de sobrepeso ou obesidade, mas tem ali uma retenção de líquido, uma celulite, uma gordurinha que é mais difícil de sair. Então, ela pode estar apresentando esses sintomas de dominância estrogênica. E por que isso acontece, Camila? De onde é que surgiu, né? Por que acontece a dominância estrogênica? Lembra que eu falei que lá no tecido adiposo existe uma conversão de testosterona, por exemplo, e estrogênio. E nessa conversão, você pode fazer uma dominância estrogênica. Então, o próprio excesso de peso, paciente que já está com excesso de peso, tem uma tendência maior a ter a dominância estrogênica. Além disso, uma causa muito comum hoje em dia, estresse, excesso de cortisol, a mulherada trabalha igual uma doida, não descansa, aí é casa para cuidar, é filho, é marido, né, trabalho, tudo nessa correria, vive em alerta, porque o cortisol não é só estresse, não é só irritação.
Cortisol é não sair do alerta, é a pessoa que não desliga, deita na cama para dormir à noite e não consegue desligar. Então, esse estresse interfere no ciclo menstrual, como eu vou mostrar para vocês. Algumas alterações na tireoide, igual a gente falou, se eu tenho menores níveis de T3, vai interferir nos níveis de estradiol, de estrogênio, né? A exposição a xenoestrógenos, então, atualmente, exposição a plástico, bisfenol, produtos de beleza, né, de higiene, shampoo, cremes, que imitam a ação dos estrogênios no nosso corpo. Então, alguns produtos de beleza, perfume, né, igual eu tô falando, maquiagem, você está colocando mais algumas substâncias que imitam os estrógenos no seu corpo. Então, aí você vai ter essa dominância estrogênica, o próprio anticoncepcional, contraceptivo, como a gente estava falando, a deficiência de nutrientes, e é aqui que entra o nutricionista, e depois no final eu vou mostrar uma telinha que pode parecer mais complicada, mas aí vocês vão entender por que o nutricionista precisa entrar ali para arrumar essa deficiência nutricional, para ajudar na dominância estrogênica. O teu fígado pode não estar detoxificando corretamente os hormônios, não está eliminando direito aqueles hormônios, porque estão faltando alguns nutrientes para ele fazer as 3 fases de detoxificação que ele precisa. E, além disso, uma das coisas que eu mais estudo hoje é a disbiose intestinal. Até porque a gente sabe que lá no teu intestino tem um conjunto de genes de bactérias que chama estroboloma, que são responsáveis pelo metabolismo só dos estrogênios. Então, agora vamos entender quais são as causas. Por que acontece essa dominância estrogênica? Vou falar das principais que o nutricionista precisa saber. Então, por exemplo, o excesso de peso ou essa gordurinha mais na região abdominal. A gente sabe que o tecido adiposo não é só um órgão de guardar calorias ou de guardar, né, gordura para a parte de sobrevivência. O tecido adiposo funciona sim como um órgão endócrino, ele tem sim um papel na conversão, na produção de alguns hormônios. Então, esse excesso de peso desregula a parte hormonal, né? Além da produção de várias citocinas inflamatórias, substâncias que vão inflamar o nosso corpo. Então, por exemplo, eu tenho muita aromatase no tecido adiposo, que é uma enzima que converte alguns hormônios em estrogênio. Então, lá no teu próprio tecido adiposo, esse excesso de peso vai favorecer uma maior dominância do estrogênio, uma maior produção de estrogênio. Então, tem todos os fatores que regulam aqui o tecido adiposo e vai ter essa maior produção. Então, perder peso é essencial, é fundamental para começar a regular essa dominância estrogênica. Então, essa é uma parte. A gordura, né, gordura abdominal, excesso de peso, e por isso que nos homens acontece, favorece a dominância estrogênica, porque eu tenho uma enzima, que se chama aromatase, que faz a conversão da testosterona em estradiol e vai aumentar esse estradiol. Essa é uma das vias. Além disso, aquilo que a gente estava falando de estresse, e é importante eu falar de estresse hoje para vocês, porque o estresse depleta muito nutriente, e hoje todo mundo vive em alerta. Quando eu tenho uma maior ativação do sistema nervoso autônomo, né, desse componente simpático por conta do estresse, eu tenho alteração e inibição do eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Quando eu ativo muito esse eixo hipotálamo, hipófise adrenal para produzir o cortisol por conta do estresse, eu faço uma inibição do eixo responsável pela produção hormonal de LH e FSH principalmente. Camila, ficou difícil entender isso. Não, vai ficar fácil, ó, vocês vão entender. Então, quando eu tenho mais cortisol, eu inibo os pulsos, por exemplo, de LH e FSH. Vou voltar aqui só para vocês entenderem de novo lá no quadrinho dos hormônios, ó. Então tá aqui, né? Por volta de 14 dias, LH e FSH tem que subir para que você ovule e para a progesterona começar a subir. Se o estresse atrapalha o pulso de LH e FSH e isso daqui não acontece, estrogênio não cai, progesterona não sobe. O que vai ser o resultado? A dominância estrogênica, ó. Então, ó, o estresse atrapalhando aqui o estrogênio. Então, esse é o papel do estresse, piorando aí a dominância estrogênica. Então, combater o estresse, entrar com algumas práticas, né? Meditação, respiração, alguns exercícios,
é fundamental para controlar também a dominância estrogênica, porque precisa fazer a regulação dessa produção de cortisol, precisa modular esse estresse também, que é uma das causas. Então, gordura, estresse. Outra parte importante para a gente aqui na nutrição, se esse fígado não está funcionando direito, não está detoxificando direito, vai ter um maior acúmulo de estradiol. E para que o fígado faça a detoxificação, a gente precisa de um monte de nutrientes. São 3 etapas, basicamente, para detoxificação, né? Na fase 1, olha só quantos nutrientes eu preciso do complexo B, por exemplo, B2, B3, B6, B9, B12, aminoácidos, né? Flavonoides, fosfatidilcolina, molibdênio. Eu preciso desses nutrientes para converter, para fazer essa primeira fase de detox, né? Depois, eu preciso de vários outros nutrientes protetores, ó. Vitamina A, vitamina C, vitamina E, selênio, cobre, zinco, Q10, para fazer fase 2 de detox e para fazer a eliminação. Então, se a sua paciente, às vezes, faz uma dieta da moda, não está comendo direito os nutrientes, está desnutrida, ou se usa anticoncepcional e o anticoncepcional faz perder mais vitamina do complexo B e zinco, essa detoxificação hepática já fica comprometida. Então, a dica para você, nutricionista, que está trabalhando com pacientes que têm dominância estrogênica, é fica atento à ingestão de nutrientes e não só a calorias. Ah, estou fazendo uma dieta cetogênica à base de proteína e gordura animal. Cadê os nutrientes que ela precisa? E aí ela tá comendo mais proteína e mais gordura e tá piorando essa dominância estrogênica. E daqui a pouco você vai entender por que também. Então, dar a condição para o fígado funcionar e detoxificar corretamente esses hormônios é super importante. Eu sei que isso pode parecer mais complicadinho, mas o que eu quero que vocês entendam é assim: quando você for prescrever um cardápio, uma dieta para o teu paciente, fica atento se você colocou todas essas vitaminas, todos esses aminoácidos, né, essas substâncias que ela precisa. E mais para frente eu vou mostrar alguns alimentos para vocês. Além disso, a parte que eu mais estudo hoje, que é a desbiose intestinal, que é a microbiota intestinal, quando eu tenho um excesso de estrogênio sendo eliminado, inclusive pelo fígado, lá no seu intestino existe um agregado de genes bacterianos que eles são capazes de metabolizar os estrogênios. Então, tem o estrogênio que veio do fígado conjugado, que é para ir embora, vai embora lá pelas fezes, é para eliminar aquele excesso de estrogênio. Esse conjunto de gene bacteriano atua nisso, e por isso ele recebe o nome específico de estroboloma, e faz esse estrogênio, que era para ir embora, voltar para a tua circulação. E aí, por isso, é importante modular esse intestino. Fruta, legume, verdura, dá uma condição para que o intestino tenha bactérias boas, para não acontecer esse desvio aí, ao invés de mandar esse estrogênio embora, ele voltar. E favorecer, inclusive, né, câncer, algumas outras doenças. Então, por exemplo, quando o teu fígado tenta eliminar estradiol, estrona, né, foi para a bile, porque através da bile que ele é eliminada, conjugado, ligado aqui aos sais biliares, cai lá no seu intestino. Se esse intestino não está muito bom, não está muito adequado, não tem bactérias probióticas ou bactérias benéficas suficientes, vai acontecer isso daqui. Volta, esses estrogênios são desconjugados e voltam para a circulação enterohepática. Então, às vezes, o problema do teu paciente está aqui no intestino, para ter essa dominância estrogênica. E aí a gente precisa tratar. E já já a gente vai ver como fazer isso. Então, só de novo, aqui um pouquinho mais explicado, né, como é que isso funciona. Então, lá do intestino, o fígado, mandou esses estrogênios conjugados, né, aqui para o trato intestinal, para ir embora, lá no teu intestino, nesse estroboloma, essa microbiota intestinal produz algumas substâncias que inibem uma enzima que vai desconjugar esse estrogênio. Então, esse estrogênio ligadinho, né, nesse sal biliar que tinha que ir embora, ele não vai embora, então ele volta para a circulação. Então, quando essa microbiota intestinal não tá boa, o teu estrogênio vai ser desconjugado e vai voltar. E isso, inclusive, é um fator de risco, né, para muitos cânceres ou muitas doenças que são dependentes de estrogênio. Endometriose, adenomiose, né, os miomas, o próprio câncer. Então, cuidar desse intestino é importante
para a gente regular essa dominância estrogênica. E aí, falando na parte mais interessante, né, para a gente aqui nutricionista, eu acho importante vocês entenderem a patologia, né, a fisiopatologia, como é que isso acontece, para a gente pensar no que é que a gente pode agir. Então, vamos pensar assim, se o excesso de peso favorece dominância estrogênica, então é aí que eu já tenho que começar a agir. Ah, um fígado que não está funcionando direito, porque não tem nutriente para detoxificar, então será que vale a pena fazer uma dieta super restritiva? Não, porque esse fígado não vai conseguir detoxificar. Um intestino que tem que estar funcionando, essa microbiota que tem que estar absorvendo, né? Esse intestino tem que estar absorvendo direito e eliminando direito também o que precisa. Se isso não está acontecendo, favorece também a dominância estrogênica. Então, aqui na nutrição, o que é que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que tratar essa paciente? Primeiro ponto, que eu sempre falo para os meus pacientes e para os meus alunos, a gente tem que fazer uma modulação intestinal. Camila, o que é modulação intestinal? Modulação intestinal é colocar o digestório para funcionar. Então, essa paciente tem que mastigar direito. Mastigar, mastigar, mastigar. Porque senão cai uma comidinha mal mastigada lá no seu estômago, um pedaço muito grande, pode passar para o seu intestino um pedacinho de comida mal digerida, que não era para estar lá. E quando chega comida mal digerida no intestino, favorece o crescimento de bactéria ou estroboloma aí. Né? Então, arrumar esse trato gastrointestinal para o teu corpo digerir, absorver, metabolizar e excretar corretamente os nutrientes, os alimentos, é importante. O que ajuda muito nisso? Ter uma dieta mais à base de plantas, à base de vegetais. Então, fazer uma dieta plant-based, né, a dieta à base de vegetais, favorece a eliminação dos estrogênios, favorece os nutrientes, porque é uma dieta muito rica em fruta, legume, verdura, em nutrientes, né, em vitaminas, em minerais, e também ajuda, por conta das fibras e todos esses compostos bioativos, a modular sua microbiota. Então, a gente vai falar sobre isso agora. Então, pensando em modular o intestino, esse tema daria uma aula sozinha, mas rapidamente falando aqui do intestino. Quando a gente pensa em modulação intestinal, e igual eu estava falando para vocês, né? Colocar esse trato digestório para funcionar, mastigar, digerir, absorver, metabolizar, excretar direitinho, você pode usar com esse paciente. Esse slide é um slide do professor Murilo Pereira, que é um dos maiores nutricionistas, né, de modulação intestinal do Brasil. E esse programa dos 6 R's ajuda muito nessa fase de modulação intestinal. O que seriam esses 6 R's? A gente primeiro remove alguns alimentos que podem estar causando a desbiose ou alteração intestinal, repara esse trato gastrointestinal, colocando bastante fruta, legume, verdura, fibra, comida, pode recolocar alguns probióticos, recolocar algumas enzimas digestivas, né? Então, de repente, favorecer aqui a digestão, usar alguns módulos de enzimas ou alguns alimentos que ajudem também na digestão, abacaxi, papaya, figo, kiwi, reinocular depois alguns probióticos, então colocar alguns probióticos para favorecer nessa microbiota intestinal, equilibrar esse intestino, reavaliar de novo, então ver o que tem. Será que tem algum nutriente ou algum alimento que para essa paciente faz mal e piora esse sintoma? Tem, eu vou falar para vocês que tem alguns alimentos sim que favorecem a dominância estrogênica. Então, por exemplo, a gordura animal, quando você reduz a gordura animal e aumenta a fibra dietética, fruta, legume, verdura, você reduz de 10 a 15% dos níveis de estrogênio. Então, de reduzir essa gordurinha animal e aumentar os legumes, verduras, fibras, você vai favorecer. Então, pensa de novo naquela paciente que estava lá fazendo uma dieta cetogênica à base de carne, presunto, queijo, né? Só gordura animal e proteína animal. Não vai ser legal. Outro estudo mostra que eliminar ou reduzir leite e derivados também ajuda a diminuir os níveis de estrogênio, porque a carne vermelha e o leite derivado, ele tem um papel, né, de aumentar os níveis de estrogênio e causar uma maior inflamação. Então, nessa paciente que tem dominância estrogênica, se a gente reduz a carne vermelha, as gorduras de origem animal, você resolve bastante coisa desse quadro. E, além disso, tem estudo que mostra que quando você consome menos carne vermelha, você até está mais protegendo o seu corpo. Quando você consome carne vermelha mais que 2 vezes por semana, você aumenta em 56% o risco de endometriose. Ah, Camila, mas a endometriose não é dominância estrogênica, mas endometriose
é uma doença que precisa de muito estrogênio no corpo. Então, a endometriose é uma doença dependente de estrogênio, né? Então, se eu estou aumentando o estrogênio, eu vou apresentar endometriose e, consequentemente, dominância estrogênica. Então, pensando aqui na nutrição, reduzir as gorduras de origem animal, carne vermelha, leite derivados, para essa paciente que tem dominância estrogênica, é interessante. Então, aqui de novo, né, alguns artigos falando das carnes vermelhas, né, que são associadas a um risco maior de endometriose, as carnes processadas, vermelhas processadas, produtos lácteos, né, que contêm estradiol, ácido palmítico, que aumentam o risco de endometriose, então aumentam estrógeno circulante, a gordura, que também vai fazer isso, e por outro lado, as fibras vão reduzir a concentração de estradiol, as algas reduzem a concentração de estradiol, polifenóis são anti-inflamatórios, vitamina D, vitamina C, todos anti-inflamatórios e que reduzem essa atividade também. Então a gente tem que deixar uma dieta bem nutritiva. E é por isso que a dieta plant-based, a dieta à base de vegetais, é uma dieta indicada para essa paciente que tem dominância estrogênica. Então, diminuir a gordura animal, aumentar as fibras, vai diminuir a inflamação, então aquelas dores, inchaço, e melhorar os níveis de estrogênio. Então, a dieta plant-based é legal para isso, diminui gordura animal e aumenta o consumo de fibra. Além disso, a dieta plant-based, ela tem bastante polifenóis que vão regular a inflamação e microbiota intestinal. A gente sabe que não é só fibra que tem efeito pré-biótico hoje. Alguns polifenóis, alguns compostos dos alimentos, né? Alguns compostos bioativos dos alimentos também exercem efeitos pré-bióticos. Então, os polifenóis, os alimentos, os nutrientes que vêm junto com fruta, legume e verdura vão favorecer a sua microbiota intestinal e, consequentemente, regular esses níveis de estrogênio. Além disso, né, além de todos esses benefícios, essa dieta à base de plantas, né, à base de vegetais, vai diminuir dislipidemia, diabetes, doenças cardiovasculares, o risco de câncer e melhorar a saúde óssea dessa mulher. E isso é uma coisa muito interessante. E aí, às vezes pergunta assim, nossa, mas consumir uma dieta à base de plantas é indicado? Será que isso é seguro? Será que não? Em todas as fases da vida, gente, é uma dieta à base de plantas, não é uma dieta vegana, não é uma dieta vegetariana, é uma dieta à base, onde a maior parte das coisas que você consome são os vegetais. E ela é segura, sim, para todos os estágios da vida, gestação, lactação, infância, adolescência, adulto, velhice, porque ela é a base. Eu vou mostrar um cardápio para vocês. Não é vegano, não estou dizendo para ninguém virar vegano. Tem que virar vegano, tem que virar vegetariano. Não, mas a base da tua alimentação tem que ser os vegetais, tem que ser fruta, legume, verdura, os alimentos de origem vegetal. Então, essa dieta à base de vegetais, né, de plantas, que são ricas em polifenóis, tem, além de associado a uma microbiota intestinal, né, diversificada, e tem aí uma parte mais anti-inflamatória, que vai ajudar no processo de diversas doenças. Então, essa dieta plant-based, ou dieta à base de vegetais, é muito indicada nesse caso, e não só na dominância estrogênica. Então, por exemplo, o que é uma dieta plant-based, que vai ser a dieta indicada para a nossa paciente que tem dominância estrogênica? É uma dieta baseada no consumo de vegetais. Então, o que tem que ser a base? Alimentos de origem vegetal? Fruta, legume, verdura, castanha, semente, os grãos íntegros. E aí eu preciso desfazer uma confusão que é comum na nutrição, que é o íntegro do integral, né? No Brasil, pão integral, por exemplo, que é vendido no mercado, ele não tem que ser 100% à base de farinha integral. Se ele tiver 30% de farinha integral, ele é considerado como integral. Mas esse não é um pão integral. Ele tem 70% de uma farinha branca e 30% de integral. Então, isso não é. O alimento íntegro, o grão inteiro, então, quando fala de grãos integrais, a gente está falando de aveia, de quinoa, né, de centeio, de cevada, o próprio arroz integral, mas o alimento inteiro. E não, às vezes, os derivados deles, o pão integral, o macarrão integral, que não tem só a farinha integral, que é adicionado de outras coisas. Então, favorecer mais comida de verdade e menos produtos alimentícios, né? Esses produtos ultraprocessados. Mesmo que eles sejam minimamente processados, eles têm. Pega, às vezes, o rótulo de um pão integral, olha o quanto de nutriente ele tem lá. O quanto de antinutriente ele tem lá, de conservante, de corante, de adoçante, emulsificante, todos esses
aditivos químicos que precisam ser adicionados para que ele tenha estabilidade e tempo de prateleira. Então, na dieta plant-based, é uma dieta à base de comida de verdade, aquilo que é minimamente processado. E aí a gente controla o consumo dos alimentos de origem animal. Não é que tira, não é que você não come, não, controla. Ó, vai comer à vontade? Não, né? Então, por exemplo, aqui só uma figurinha para que vocês entendam, né? A gente presta mais atenção nos alimentos de origem animal e promove, favorece, coloca mais aqui no cardápio os alimentos de origem vegetal. Ó. Então, ó, os alimentos íntegros, né? Então, é diferente uma aveia, um arroz, de uma bolachinha, de um pão francês, de um macarrão instantâneo, né? Então, colocou mais fruta, mais legume, mais verduras, sementes, castanhas, as gorduras boas, as proteínas vegetais. Então, é favorecer no teu cardápio esse tipo de alimento. E mais ou menos como é que ficaria, então, um exemplo, vai? Um exemplo, é só um exemplo mesmo aqui, para vocês entenderem. Então, por exemplo, coloquei lá no café da manhã um suco verde. Ai, Camila, por que suco verde? Porque detox? Não, porque ele é rico em magnésio. Excelente. A couve, por exemplo, tem substâncias que melhoram a detoxificação hepática. Não é porque ele é detox, não é porque ele está na moda, é porque ele é rico em nutriente. E dependendo até do que você vai colocar nesse suco, né? Mas se você coloca lá mais as brásicas, né? Então a couve, ela ajuda muito no processo de detoxificação hepática. Associado a isso, as sementes com as gorduras boas, frutas, tofu, ovo, né? O hummus, que é aquele patezinho de grão de bico, pode fazer um pudinzinho de chia, ou um overnight de aveia, aquele leite vegetal com aveia, ou leite vegetal com chia. Então, é um exemplo, posso colocar as frutas, né? Na hora do almoço, bastante legume, bastante verdura, azeite, as sementes de novo, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, o arroz 7 grãos, que vai ter não só o arroz, né, mas todos esses outros grãos, batata, mandioca. Ah, eu posso, então, talvez não colocar tanta proteína animal na hora do almoço, mas quando eu faço essa combinação aqui, né, feijão, ervilha, lentilha, com batata, com mandioca, então eu tenho aqui uma combinação, um perfil bom de aminoácidos, porque eu coloquei proteína vegetal, posso fazer isso? Posso fazer isso. E aí, de repente, no jantar eu coloco uma saladinha, alguns legumes no vapor e um peixinho grelhado, então eu não coloquei muita carne em todas as refeições, mas coloquei proteína vegetal aqui, então essa é uma ideia. Nos lanches, vai comer fruta seca, fruta fresca, castanhas, abacate, né, vitamina. Camila, posso pôr um pouco, às vezes, de colágeno ou um módulo mesmo de proteína, um whey? Pode, mas estão entendendo que a base é fruta, legume, verdura, castanhas, grãos, leguminosas? São os alimentos de origem vegetal. A base da dieta é essa, não é uma bolachinha de lanche, né? Não é um macarrão com molho de tomate na hora do almoço. Né? Então, tem que enriquecer a alimentação do teu paciente desses produtos de origem vegetal. Por quê? E aí a gente chegou naquela fase daquele slide que eu falei que ele era meio assustador, mas eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui para vocês entenderem. Aqui é a cascata de produção hormonal. Então, por exemplo, os seus hormônios saem aqui do colesterol. E quando isso está desequilibrado, você vai produzir mais estrogênio, estradiol ou estrona, né? Então, tem alguns passos aqui, ó. Então, por exemplo, se eu consumo alguns alimentos, né, eu favoreço esse aumento de estrogênio. E se eu consumo alguns outros, eu dificulto. Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui, ó. Então, por exemplo, o colesterol vai virar testosterona. Se eu tenho muito tecido adiposo, lembra lá que a gente falou que tem aromatase no tecido adiposo? Essa testosterona é convertida em estradiol ou em estrona. Mas o que inibe a ação de aromatase? Ó, então fica a dica aí para você incluir no cardápio do teu paciente. Lignana, onde tem? Na linhaça? Então, se eu coloco no cardápio desse paciente linhaça, sementinha, linhaça, ajuda bastante a já inibir essa conversão e não deixar tanto, né, ter essa dominância estrogênica, vai ajudar. Crisina, estão falando já de suplementos aqui, né, ó, crisina, ácido elágico, flavonoides, mas Camila, onde tem crisina na comida, nos alimentos? Maracujá, própolis, camomila, um chazinho de camomila, então tem bastante crisina, já ajuda. O ácido elágico na romana, as coisinhas roxas. Além disso, né, as fibras, ó, isoflavonas, então o tofu, a própria soja. Então, se eu coloco esses alimentos, eu aumento uma proteína que liga nesses hormônios e não deixo eles tão livres assim para fazer esse efeito ruim desse excesso de estrogênio. Outra coisa, né, quando eles têm que ser
quando eles têm que ser eliminados. Ó. Então, esses hormônios têm que passar aqui pelo fígado, ser eliminado, né, para cá. Para que eles sejam eliminados, o que a gente precisa? Indol 3-carbinol. Onde é que tem indol 3-carbinol? Na couve. Então, na couve, no brócolis, na couve-flor, no nabo, no rabanete, a própria linhaça de novo aqui, ó, a soja, ó, as vitaminas do complexo B, B6, B12, que são super importantes. Então, os cereais integrais aqui, né, os verdes escuros, a colina, então no ovo, posso entrar aqui com a colina. O magnésio, de novo, as fontes de magnésio, igual eu citei o suco verde, que é uma fonte boa de magnésio. Então, para ajudar essa estradiol, esses estrones serem eliminados. Além disso, em outras vias aqui, em outras partes da eliminação, vitamina A, vitamina C, carotenoides, selênio, cúrcuma, acetilcisteína, ou chá verde, o ácido alfa-lipoico, silimarina. Então, pensando em alguns suplementos, dependendo da área que você quer atuar, posso suplementar a silimarina, posso suplementar a acetilcisteína? Sim, dá para usar esses suplementos para melhorar essa detoxificação, essa eliminação do estradiol, diminuir a exposição a pesticidas, então aos alimentos orgânicos, né? Se puder preferir alimentos orgânicos, a plásticos, não vai congelar nada em plástico, não vai esquentar nada em plástico, ver alguns produtos de beleza aí, né, os hidratantes, desodorantes, né, será que tem alguns xenestrógenos aí, então prefiro os orgânicos, os mais naturais, que vai ajudar também aqui. Além disso, modular teu intestino, modulou o intestino, diminuindo aqui, né, aquela parte da expressão das enzimas do estroboloma, então fazer lá o programinha do 4 ou do 6Rs, incluir mais fibra, ó, linhaça de novo aqui, selênio, castanha do Pará, para melhorar a glutationa, para ajudar nessa eliminação, inibir potenciais carcinógenos na sua alimentação. Então, tem bastante coisa na dieta que dá para a gente colocar e melhorar esse perfil de dominância estrogênica. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Uma alimentação mais limpa, mais à base de comida de verdade e à base de vegetais, de plantas. Então, fruta, legume, verdura, castanha, grãos integrais, leguminosas, essa tem que ser a base da sua alimentação. Às vezes o paciente come um leite com pão no café da manhã, um queijo, um iogurte, carne com salada, mas tá vendo quantos alimentos de origem animal ele está comendo? Então, para tratar essa dominância estrogênica, a gente diminui esses alimentos e pode colocar todos esses nutrientes que eu citei aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, estou aberta agora também. Os slides vão ficar disponíveis para vocês aqui nas minhas redes sociais. Então, tem aqui meu Instagram, tem aqui meu WhatsApp. Eu tenho o maior prazer de responder a dúvida de todo mundo. Então, se você ficou com alguma dúvida, precisa de ajuda, quer alguma coisa, pode me mandar mensagem no WhatsApp ou no Instagram. Me manda, me pergunta que eu estou aqui para tentar esclarecer a dúvida de todo mundo. Queria de novo agradecer a oportunidade. Estou agora aqui, Fabi, espero que vocês tenham gostado, né? E se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar. Parabéns pela palestra, foi brilhante, né? Muito didática, é um tema muito complexo, mas você conseguiu passar de uma forma bem didática, e é um tema tão atual, né? Esse nosso estilo de vida moderno, essa vida muito corrida, né? Então, essa predominância estrogênica, ela pode atingir a mulher desde a menarca até menopausa? Sim, e bem lembrado, Fabi, excelente pergunta, porque hoje, vamos pensar nas crianças, a alimentação das crianças, das meninas, né? Como é que tá a alimentação da molecada de hoje? Muito produto industrializado, chocolate, aí não gosta de fruta, não gosta de suco, não gosta disso, não gosta daquilo. Aí a menina menstrua. Aí a menina menstrua e já começa lá aquela celulite, aquele corpinho que tá diferente, porque o corpo dela nunca teve hormônio. E de repente, né, começa lá o estrogênio. Mas se essa criança que usa lá um monte de perfume, um monte de coisa, né, creme, quer dizer, já tá ali favorecendo
a exposição a xenoestrógenos. Então, ela já favoreceu uma dominância estrogênica, mesmo sem ter estradiol no corpo, ou estrogênio no corpo. Aí, com essa alimentação errada, aí vem o pico de produção hormonal na puberdade, da menarca. Então, ela tem, sim, um risco maior. E é muito comum. Foi uma ótima pergunta, porque eu atendo muito adolescente ou criança, assim, né, o pré-adolescente, que tá já com esses sinaizinhos. Nossa, tem uma gordurinha ali que não era para estar, ou já tá com uma celulite, ou com alguma coisa que não era para estar ali. Alteração de humor, muita alteração de humor, que são os sinais, né, menstruação dolorosa, que são esses sinais de dominância estrogênica. Então, ela pode acontecer tanto nesse período, tem os períodos de risco, né? Então, a menarca, essa primeira menstruação, depois na gestação, né? O pós-gestação, ou na própria gestação, e depois no climatério, na menopausa. Que é aquela mulher que fala, nossa, eu nunca tive nada, de repente agora eu tô tendo um monte de coisa. Então, nesses períodos de oscilação hormonal, são os maiores períodos de risco. Mas como você bem falou, no estresse que a gente vive hoje, você encontra isso assim em praticamente todo mundo, em todas as faixas etárias. Não é uma coisa mais comum só da vida adulta. Então aquela adolescente que está no cursinho, né? Terceiro colegial, começa. Mulher mais nova, mais jovem, 25 anos, que está lá no trabalho. A gente, às vezes, vida de professor, né? Manhã, tarde, noite, dando aula, não dá tempo de comer. Então, o estresse desregula muito esse hormônio. Então, pode acontecer sim, em todas essas etapas. Sim, é bem importante mesmo, né? A gente que tem criança, eu tenho filha, né? Tem que ficar de olho, né? E em relação às sementes, né? Girassol, linhaça, é interessante também para ajudar a regular? Sim, ótima pergunta. Tem uma estratégia para ajudar a modular teus hormônios de uma forma natural, que até chama ciclo das sementes, e é bem legal. Porque como é que funciona esse ciclo das sementes? Lembra lá do slide, né, das oscilações dos hormônios. Então, na primeira fase, até 14 dias, a gente predomina estradiol, aí ele cai, para a progesterona começar a subir. Então, se nesses 15 dias, do primeiro ao 14º dia, menstruou, então do primeiro dia ao 14º dia, todo dia você consome uma colher de sopa de semente de linhaça, uma colher de sopa de semente de abóbora, de preferência triturada, né, tostadinha, para a absorção ser melhor, você ajuda a regular esse pico de estradiol. E depois, lá nos outros últimos 15, 14 dias, né, do 14 ao 28º dia, por exemplo, coloca semente de gergelim, de girassol, tostadinha também, você melhora os níveis de progesterona. Então, o uso de sementes para funcionar como os hormônios naturais é super interessante. Fazer esse ciclo, a cada 15 dias consumir essas sementinhas, excelente. Uma ótima estratégia também para ajudar. Ótimo, ótimo. Bom, acho que era isso, né? A gente já deu uma extrapoladinha no tempo, mas estava muito boa a palestra, a Ariadne permitiu, foi muito gostoso te ouvir. E muito obrigada pela participação, tá? Até mais, pessoal.